noite, que seja uma semana de grande luz para nós todos, uma noite também de muita luz. Estamos aí nessa semana que se inicia, prestes à comemoração do Natal, o nascimento de Jesus Cristo aqui na Terra. Cristo, o grande modelo da humanidade. Que então possamos nesta noite compartilharmos juntos, interagirmos mentalmente a respeito dessa figura, desse exemplo grandioso que não é de uma pessoa só, mas o exemplo para toda a humanidade, para todo o planeta. Certamente Jesus deseja que isso aconteça o mais rápido possível, aonde todas as nações, todos os povos possam seguir os seus exemplos. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, no item 3, Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumprir essa lei. Ele veio dar a esta lei o cumprimento dela e desenvolvê-la de acordo com o nosso entendimento e com o nosso conhecimento. Jesus também nos pediu para que combatêssemos em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então essa data é uma data que, independentemente de toda a dificuldade que atravessamos esse ano, é uma data que nos convida, que faz com que os nossos pensamentos e sentimentos converjam para um só objetivo, que é o do abraço fraterno, do abraço mental, já que muitas das vezes não podemos estar juntos ainda, mas desejando o bem a todos. Pois foi isso que Jesus nos quis ensinar, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nesta noite, nós teremos como palestrante o nosso companheiro Enio Francisco, que vai falar sobre o Natal. Que ele esteja iluminado nesta noite, amparado pelos seus amigos espirituais, para que ele possa trazer para nós uma mensagem positiva e que nós possamos, ao ouvi-lo, dentro do nosso entendimento, transmitir essa mensagem através dos nossos pensamentos. A todas as famílias, a todos os povos, a todas as regiões do nosso planeta. Vamos pensar nos encarnados, vamos pensar nos desencarnados, pois esse momento faz com que nós nos sintamos mais abertos a este movimento de amor, de aderência, de querer ao outro que ele também seja feliz. Jesus o ampare, Enio Francisco, que você receba sempre muita luz em seu coração, e nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes agradecemos por ter acatado o nosso convite e ter gravado essa palestra nesta noite de segunda-feira, semana do nosso Natal. Vamos agora então nos preparar para darmos início à nossa reunião, fazendo aquela prece de preparação. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos rogar ao Mestre amado Jesus, que nesta semana, onde se comemora o seu aniversário, o seu nascimento aqui na Terra, que ele possa estar presente no coração de todos nós, de toda a humanidade, levando aqueles teus ensinamentos através das mãos abençoadas dos espíritos protetores, dos espíritos de luz, do anjo protetor de cada um de nós, exercitando, incitando em nós esse desejo de querer o bem a toda a humanidade. Vivemos um ano difícil, momentos complicados, e esse é um momento em que o clima espiritual do planeta se torna mais ameno, mais confortável. É um momento propício para que possamos presentear todo o planeta Terra
essa terra maravilhosa, que é o nosso educandário, a nossa escola, o nosso hospital, para que a terra continue firme e forte, recebendo aqui os espíritos que precisam passar pelas provas e pelas expiações. Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine toda a nossa terra, ilumine a Jesus Cristo, aquele que nos governa, ilumine também os espíritos do bem, porque eles também precisam de preces, e nesse Natal vamos oferecer este presente a eles, muita luz a todos os benfeitores espirituais. Que a paz de Deus esteja em nossos corações, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Recebida pelo médium na noite de 9 de outubro de 1999, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais. Ante o Natal, a esperança se agiganta, a natureza se renova e brilha. A passarada feliz, voa feliz, vibra e canta. O berço pobre, a estrela que rebrilha, o jardim que encanta. As flores brilham, que maravilha! É Jesus que vem de novo falar de Deus ao coração do povo, com a sua palavra que reluz. Saúdam-se os cristãos de toda a terra. É o domínio da paz banindo a guerra. É o Senhor, é Jesus, sempre Jesus. Meus queridos irmãos, muita paz e luz a todos. Que o nosso querido Mestre e Senhor Jesus nos abençoe sempre. É um grande prazer estar aqui discutindo mais uma vez um tema à luz da doutrina espírita. E dessa vez para comentarmos sobre uma data extremamente importante no calendário cristão, que é essa data de Natal, onde nós comemoramos necessariamente o nascimento do nosso querido Mestre e Senhor Jesus no plano terreno. Eu gosto de fazer uma conceituação do que seja o Espiritismo, sempre que temos a oportunidade de explanar um tema à luz da nossa doutrina. E para isso eu quero pedir emprestado um poema de Cassimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o nosso amigo espiritual nos diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal, é o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o mestre amado é Jesus. É interessante nesse poema de Cassimiro Cunha, porque ele finaliza dizendo que a doutrina espírita é uma grande escola, mas que o grande mestre é Jesus.
E nós sabemos que de todas as lições do grande amigo espiritual, Jesus, a fundamental de todos os ensinamentos está baseado na lei de amor. Então, quando nós falamos em nascimento de Jesus, necessariamente nós estamos falando da possibilidade da nossa cristificação, que seria o ressurgimento da mensagem de amor em nossos corações. Então, a mensagem que a doutrina espírita nos traz nessa época de Natal significa para nós outros um convite para abrirmos os nossos corações, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, estabelecendo uma união mais consciente com o Criador do Universo, permitindo a livre fluição do sentimento do amor, que segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, é o sentimento por excelência em relação a tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Nós sabemos que nessa época de Natal, normalmente as pessoas ficam mais fraternas. Por que nós temos esse espírito de Natal? Por que nós temos esse espírito de fraternidade que nos envolve nessa data? Os mensageiros espirituais nos dão conta de que os espíritos de Skol, aquela legião de espíritos puros, mais ou menos nessa época, voltam as suas atenções para o planeta Terra com o objetivo de homenagear aquele que é considerado o governador espiritual desse planeta. E aí nós somos tocados e envolvidos por essas vibrações, de tal modo que a própria energia do planeta Terra também se transforma. Então, esse momento de Natal, ao invés de nós nos entregarmos a um processo materialista de consumismo e fazermos desse momento uma festa de Baco e Dionísio, onde nós iremos fazer apenas um culto à materialidade, aos prazeres, às viciações, às obsessões do uso de bebida alcoólica excessiva, ou até mesmo das alimentações, fazendo dívidas para presentear as outras pessoas. Então esse momento, ele é um momento para uma reflexão mais espiritualizada. Qual tem sido o sentido da nossa vida? Como é que nós temos aproveitado a nossa existência? Como é que nós temos presenciado as outras pessoas que conosco se relacionam com a bondade, com a fraternidade, com o acolhimento? Como é que nós, espíritas, estamos lidando com a proposta maior, com a bandeira maior da nossa doutrina, que é a prática da caridade? E todos nós sabemos que, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 886, caridade segundo o entendimento de Jesus significa, na verdade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo também para essa reflexão. Como é que nós estamos nos relacionando em relação à benevolência para com todas as pessoas? Será que nós estamos sendo misericordiosos mais para com as pessoas que pensam como nós? Ou nós estamos abrindo a nossa possibilidade de acolhimento para aquelas pessoas que caminham no sentido contrário às nossas próprias convicções? Será que estamos sendo de verdade indulgentes para com as imperfeições alheias? Ou será que de uma forma egoística nós nos colocamos numa posição hipócrita de superioridade em relação aos nossos semelhantes
E por esse motivo, nós não suportamos as pessoas por acreditarmos que elas são por demais imperfeitas em relação ao nosso crescimento espiritual. E o perdão das ofensas? Como é que nós estamos lidando com essa questão? Como é que nós lidamos com isso ao longo de todo esse ano que nós estamos vencendo em mais um tempo de existência na jornada terrena? É interessante pensar que esse ano que nós estamos findando, ele foi um ano atípico. Ele foi um ano que nós travamos uma batalha, que nós travamos uma terceira guerra mundial, porém uma guerra contra um inimigo invisível, que na realidade ele é o fruto da somatória de todas as vibrações psíquicas das pessoas que habitam esse plano de expiações e provas. Porque na realidade os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos desequilibrados no campo das viciações, da sexualidade, dos apegos à materialidade, somados, formam campos de energia capazes de construir vários tipos de vírus e doenças com as quais nós nos deparamos, que de certa forma devem ser interpretadas como ferramentas para o nosso desenvolvimento espiritual. Então a pergunta que se faz é: como é que nós aproveitamos esse momento? O que nós estamos fazendo de verdade para o nosso desenvolvimento espiritual? E nesse sentido, cabe uma reflexão do Evangelho que é muito própria para esse tempo que nós vivemos, que está no capítulo 17, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo intitula-se Sedes Perfeito. E o item 10 é o homem no mundo. Então a reflexão que nós colocamos é a seguinte: como é que nós estamos nos colocando diante desse mundo que nós vivemos? Mundo esse que, segundo a doutrina espírita, na escala de evolução dos mundos, ocupa a condição de mundo de expiações e provas. Então, nesse mundo, nós ainda temos um direcionamento ainda muito mais pelo egoísmo do que necessariamente pelo sentimento de amor. E é por esse motivo que nós temos tantas doenças, tantas corrupções, tanto sofrimento com os quais nós nos deparamos ao longo da nossa caminhada. Mas é exatamente dentro desse mundo que nós construímos a nossa família, que nós nos relacionamos. E é dentro desse mundo que nós precisamos aprender a amar, entendendo a mensagem sublime de Jesus Cristo. Esse que deverá renascer em nossos corações agora nessa proximidade do Natal, onde nós estamos mais abertos a esse espírito de fraternidade cristã, que é influenciado pela atenção dos espíritos puros, que voltam os seus olhares para o planeta Terra com o objetivo de homenagear o governador espiritual, que é o nosso querido Mestre e Senhor Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 do capítulo 17, os nossos irmãos, logo ali no segundo parágrafo, eles fazem a seguinte colocação: não julgueis que vos exortando a prece e a elevação mental, nós queremos vos impor uma vida mística, de modo que vivais fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Vivais como os homens dos vossos tempos, porém, sacrificai as frivolidades e aquelas necessidades construídas que não são reais para o nosso desenvolvimento
espiritual. Então, o que os nossos irmãos, eles estão querendo dizer para nós? Diante dessa proposta de reflexão, de transformação íntima que esse tempo de Natal, de finalização de mais um ano, nos impõe. Nós não precisamos querer sermos santos. Precisamos viver conforme os homens do nosso tempo, porém nos esforçando plenamente para sermos um homem no mundo e não sermos um homem do mundo. O que nós queremos dizer com isso? Ser um homem no mundo, porque o homem, na realidade, é o espírito, independente do sexo no qual ele esteja encarnado aqui no planeta Terra, sendo homem ou mulher, sexo masculino ou feminino. O fato é que todos nós somos um espírito encarnado e por isso somos almas, e assim sendo somos um homem no mundo. Mas ao longo da nossa caminhada tendemos a fazer uma inversão de valores. E ao invés de sermos um homem no mundo, aproveitando as oportunidades para transformarmos moralmente, nós acabamos por inverter valores e nos tornamos um homem do mundo. O que é o homem do mundo? O homem do mundo é aquele homem que se entrega a uma concepção existencial horizontal, cuja vida é direcionada apenas e simplesmente pelos valores materiais. Então a reflexão é, nós estamos nos propondo a ser um homem no mundo ou nós queremos ser um homem do mundo? Porque quando somos um homem no mundo, na realidade nós compreendemos que somos um espírito vivendo uma experiência material. Quando somos um homem do mundo, nós invertemos os valores e acreditamos que a vida real é a vida material, abrindo mão da transcendência espiritual. E normalmente, quando chegamos ao final da nossa existência, chegamos também à conclusão de que não valeu a pena. Nós podemos, sim, conforme o Evangelho, prosperarmos materialmente, evoluirmos intelectualmente, mas sempre alimentando a consciência de que nós devemos possuir os bens materiais, mas não nos escravizarmos, nos tornando possuídos pelos bens da materialidade. Então seria essa a reflexão a ser feita nesse tempo de Natal. Observar se nós estamos nos propondo a permitir que o nosso querido Mestre e Senhor Jesus nasça de verdade em nossos corações, de tal modo que possamos vibrar no diapasão da verdadeira fraternidade, acolhendo os nossos semelhantes numa vibração de muito amor e de muito carinho. Lembrando que esses momentos de pandemia são momentos que nos cobram uma reflexão maior acerca do sentido da nossa vida e que possamos, com muito esforço, alinharmos a nossa vibração mental na condição de cumpridores das leis de Deus, porque até o presente momento, ainda na grande maioria das vezes, nos colocamos como transgressores da lei do Criador. E é por esse motivo que nós sofremos. E a lei do Criador do Universo, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, ela está registrada na consciência humana. Então, que fique como mensagem de Natal a necessidade do nosso esforço para estarmos em paz com a nossa própria consciência, alinhando as nossas vibrações íntimas de acordo com o diapasão do Criador do Universo, que é o amor, para vivermos mais momentos intensos de felicidade e de plenitude ao longo da nossa existência. E para os nossos momentos
fica a mensagem sublime de Meimei, quando a nossa irmã nos diz: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, que tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que Jesus nos abençoe sempre. Feliz Natal. Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a última parte dos nossos trabalhos dessa noite, que é o passe à distância, as vibrações e a fluidificação da água. Então você pode providenciar um copo de água ou a jarra, colocar ao lado para que durante o passe a espiritualidade maior possa ir fluidificando a água. Então vamos acerenando os nossos corações, respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo a esse Mestre pelo dom da vida, pelo alimento físico e espiritual que Ele nos traz e por tudo mais que Ele nos concede. E vamos rogando para que todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento possam receber o amor e a luz de Jesus em seus corações, renovando suas energias, sua fé, sua esperança. Que todos nós possamos sentir a presença de Jesus, a intercessão desse Mestre amado em nossas vidas, nos animando, nos iluminando. E vamos pedir para que Jesus ilumine o coração aflito daquele que sofre, daquele irmão que está sem fé, sem esperança, daquele que acredita que já esteja no fim, daquele que se deixou levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, aquele que ofendeu a seu irmão, aquele que acredita que não recebe mais a proteção de Jesus. Todos aqueles que estão com o coração sofrido, deixando a tristeza tomar conta de suas vidas. Vamos pedir por todas essas pessoas, para que o Mestre amado faça morada em suas mentes, em seus pensamentos, em seus corações, e que isso possa se refletir em suas vidas. Vamos rogar pelo nosso planeta, pedindo paz, amor, a união entre os povos. Que Jesus acalme a natureza, que Ele olhe com amor e carinho para o nosso planeta nesta fase tão difícil da transição planetária. Vamos rogar por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, para que as equipes possam recebê-los e encaminhá-los, mas que Jesus também ilumine as famílias que aqui ficaram e que estão sofrendo, na certeza de que um dia todos nós nos reencontraremos no amor de Jesus,
Vamos pedir pelos animais, pelas crianças, por todos os seres do nosso planeta, para que o Mestre querido influencie a cada um, para que sejam pessoas de bem, bons cristãos. Mestre amado, olha com amor para todos aqueles que estão lutando pela vida, seja pelo Covid ou por qualquer outro problema de saúde. Que o Senhor visite os leitos de hospital nesse momento, as UTIs, as residências onde as pessoas estão em isolamento. Que o Senhor passe por cada um, levando a tua luz e o teu amor. Ah, Senhor da vida, olha para todos nós. Todos somos necessitados do teu amor, da tua luz. Todos estamos buscando melhorar e sabemos que só o teu amor e a tua luz podem nos salvar. Ajuda-nos, Mestre querido, nessa missão de nos melhorarmos, de fazermos a nossa reforma íntima tão difícil nesses dias mais complicados. Que a espiritualidade maior nesse momento possa enviar fluidos refazedores para todos aqueles que nos assistem, que possam fluidificar a água, colocando ali a medicação que todos nós necessitamos. Mestre querido, ilumina as famílias, nossos familiares, entra nos nossos lares, Senhor, trazendo a paz, a união e o equilíbrio. E assim, Mestre, nós te rogamos, sê conosco, Senhor, sempre. Ilumina a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Sustenta a nossa casa, os trabalhadores, todos aqueles que estão em tratamento espiritual, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que já fazem parte da nossa casa e estão sob a proteção da equipe espiritual que nos socorre, sob o comando do nosso irmão Cornélio, mentor da nossa casa, e do nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ilumina a todos nós, Senhor Jesus, e sê conosco, Mestre amado, hoje e por todo sempre, que assim seja. Nós desejamos a todos uma boa noite e que todos permaneçam no amor e na luz do nosso querido Mestre Jesus.